Eu queria, talvez, trazer aqui, de forma rápida, trazer algumas ideias que eu acho que é importante para nós pensarmos. A primeira que eu queria trazer é que a sociedade brasileira, ao contrário do que nós pensamos, é uma sociedade extremamente violenta. É uma sociedade que cresceu sob o apogeu da violência. É uma sociedade que naturaliza a violência. Esse é um primeiro aspecto que eu queria levantar aqui para a gente. Levantar esse aspecto, sobretudo, levando em conta a história do Brasil. Nós vivemos 350 anos, um pouco mais de 350 anos, sob a égide da escravidão. Pois bem, então primeiro eu queria trazer essa consideração. Consideração de que nós, uma sociedade construída sobre a égide da escravidão, sobre a égide de que um conjunto de pessoas violentamente foram trazidas para o Brasil para construir uma riqueza de um momento importante da história da humanidade, que é exatamente uma espécie de transição que nós vivíamos, digamos assim, da Idade Média, já porque nós, talvez, eu estou vendo aqui, a gente chamou de mercantilismo no mundo, né? Uma certa transição, o início, prenúncio, digamos assim, dessas sociedades modernas hoje, ou, como alguns poderiam dizer, do capitalismo. Então, a nossa sociedade foi uma sociedade construída sobre a égide da violência. Esse é o primeiro ponto, onde pessoas foram escravizadas. E, por quase mais da metade, nós temos um pouco mais de 500 anos, 350 anos. É muito significativo pensarmos assim. De modo que o término da escravidão, ele não significou, do ponto de vista concreto, objetivo, não significou o fim da escravidão, 13 de maio de 1888, não significou, digamos assim, uma mudança significativa na sociedade de valores do ponto de vista dessas pessoas para essa população. O que eu quero dizer? Nós, de repente, 13 de maio, acabou a escravidão. Como nós éramos vistos antes da escravidão, do término da escravidão? E como passamos a ser vistos depois, digamos assim, de 13 de maio de 1888? Acho que essa é uma questão importante para nós colocarmos aqui. A violência continuou. Nós éramos vistos como, ao mesmo tempo, apesar de até uma ideia esquizofrênica, porque nós, negros, éramos a população que trazia riqueza, responsável pela construção da riqueza na nossa sociedade. Olha que contraditório. Ao mesmo tempo, estávamos sob toda sorte de violência, inclusive das nossas vidas, e, ao mesmo tempo, éramos perseguidos pelo Estado, pela superestrutura do Estado. Ou seja, as forças policiais, de outrora, as milícias que eram responsáveis por fazer a segurança, porque esse conceito de segurança pública, que é um conceito que adveio com a Revolução Francesa, sobretudo, depois passamos para a própria Revolução Industrial e a própria Revolução Americana, que trouxe traços de umas sociedades mais democratas, mas mesmo isso não foi suficiente para ressignificar o conceito de quem era cidadão na sociedade brasileira anteriormente à escravidão, ao término da escravidão e depois. Talvez essa grande questão que eu queria dialogar com vocês. E isso impactou, evidentemente, o conjunto da sociedade, da estrutura da sociedade. Isso impactou no mundo do trabalho, impactou no mundo da educação, da superestrutura, que a gente chama de superestrutura, das instituições na sociedade brasileira. Por quê? Mesmo com o término da escravidão, nós ainda, mesmo com o término da escravidão, o término da escravidão não significou repensarmos, ressignificar quem que era cidadão na sociedade brasileira. E talvez reside aí a grande tragédia da sociedade brasileira. Porque ao não incluir esse contingente de pessoas que antes era escravo, passaram a ser livres, ao não constituir
como cidadãos, pelo contrário, a terceira sorte de violência contra essa população foi que essa população, nós negros, ficamos alijados da sociedade, ficamos alijados do mundo do trabalho, fora do mundo do trabalho, ficamos fora, não fomos, ao não sermos inseridos, nós também não fomos vistos como cidadãos. De modo que aquela violência que existia no período da escravidão, ela perpassou a escravidão. É preciso conceituar isso para nós entendermos um pouco o problema da violência policial, né? A violência policial, que impacta, sobretudo, os números já foram dados aqui, sobretudo para a população negra. A população negra é 70% das vítimas da letalidade policial. A população, sobretudo os jovens negros, os jovens da periferia, enfim, dos 14 aos 29 anos, 63%, por exemplo, são vítimas da letalidade policial. E uma parte também desses jovens tem a violência do Estado, dirigida por homens, portanto, pelas forças de segurança, mas também uma violência também do Estado, que se manifesta de outras formas, né? Violência também, nós também somos acometidos da violência do mundo do crime. Não pense nós que as organizações criminosas se diferenciam da violência do Estado. Olha só que interessante para nós refletirmos. Porque, do contrário, porque ao combatermos a violência estatal, sobretudo a violência policial, nós temos que apontar para outra perspectiva, exatamente para a perspectiva da inclusão, do trabalho, de ressignificar quem é cidadão, e o que o Estado tem que apontar para essa juventude, que é um pouco o que o Sintratel procura refletir ao longo da sua história, pela trajetória do sindicato, pelas pessoas que compõem a base do sindicato, são jovens, inclusive, que líderes de família, né? Chefes de família, alguns, mas que também querem ter a perspectiva do sonho, de entrar para a universidade, de procurar abrir horizontes para melhorar a sua situação. Como fazer isso num ambiente de violência geral da nossa sociedade, num ambiente de violência onde você tem o sistema de educação que não acolhe, onde nós temos, mesmo as empresas, as possibilidades são muito remotas, enfim, os meios de comunicação, que a gente chama do racismo de natureza cultural, né? O racismo sistêmico, que também está entranhado nos meios de comunicação, quando nós não nos vimos, por exemplo, nos meios de comunicação, quando nós não nos vimos nas novelas, nos filmes, nas propagandas, né? Agora, vocês são mais jovens, alguns aqui, mas eu sou do tempo, tenho 51, né? Mas nós somos do tempo de que nós não parecia que nós não consumíamos shampoo, pó de arroz, né? Pó de arroz mais, como é que fala? Pó, enfim, entendeu? Que nós não usávamos tênis, que a gente não consumia, não tinha conta em banco, né? Esse é um fenômeno recente. Isso tudo constitui, evidentemente, no imaginário da população, nosso imaginário, uma cultura de que nós não somos detentores e merecedores de dignidade. E, evidentemente, que isso perpassa na segurança pública, perpassa na saúde, no sistema de educação, ou seja, em todas as instituições. E é preciso, portanto, ressignificar, ao meu ver, o conceito de cidadão, de quem é cidadão na sociedade brasileira. É preciso enfrentar um problema de que nós não somos mais objetos de perseguição da estrutura do Estado. Então, o sistema de segurança pública, a polícia, ela tem que compreender que a polícia é para proteger as pessoas, para resolver, para enfrentar a criminalidade, é verdade, mas ela não está ali para perseguir as pessoas ou ter a população negra, sobretudo a população de juventude, como alvos preferenciais. Isso tudo é ressignificar o Estado. Isso tudo é ressignificar o papel do nosso país, os objetivos do nosso país. Porque a polícia, ela não age, digamos assim, em dissintonia com o que pensa, no geral, a sociedade. Ela é reflexo dessa sociedade. Por isso que eu gostaria, eu comecei a falar um pouco
conceituar a natureza violenta do Estado brasileiro, conceituar que essa violência advém exatamente das simetrias na construção da sociedade brasileira, onde uma parte significativa da população brasileira, e até hoje, não são detentoras de direito. E é isso que nós precisamos pensar, como o deputado Orlando Silva levantou. Que tipo de políticas públicas para enfrentar um pouco essa realidade díspare? Essa é a realidade historicamente chamada de realidade assimétrica na construção da nossa sociedade brasileira. Daí, nós tivemos, nesse último período, políticas públicas interessantes que foram de encontro para tentar um pouco, como a Valmira conceituou aqui, ter um pouco mais de equidade, né? Ou seja, de igualdade. E isso precisa ser feito a partir da política da superestrutura do Estado. Então, por exemplo, políticas como pensar num novo, ressignificar a forma de entrar na universidade foi uma conquista importante para a juventude, sobretudo para a juventude de periferia, para a juventude negra. Né? Nós hoje ainda somos 50% da população universitária das universidades públicas federais. Na nossa época, nos anos 90, nós éramos coisa ali de 3%. Isso foi um aumento significativo e importante. Essa política foi importante. Né? O Enem, que infelizmente eles agora, parece-me que foi um dos Enems mais ruins para a população pobre dos últimos anos, mas foi uma importante política pública, conquista pública, porque antes os vestibulares eram só direcionados para quem estudava numa etapa, para quem estudava no Colégio Bandeirantes. E nós nunca pensamos em diminuir a qualidade, pelo contrário, mas é que o Enem, a forma de entrada na universidade, tinha que levar em conta, evidentemente, a percepção, a formação dos alunos egressos do ensino público. Né? E, inclusive, teve um debate se que ia diminuir a qualidade da universidade. E, graças a Deus, ao fazermos pesquisas, muitos institutos sérios, Silvana, quando pensou a analisar essa política pública das ações afirmativas, que é ingresso de alunos da escola pública e a população negra, nós vimos, as pesquisas mostram, felizmente, que os melhores alunos, os alunos egressos da escola pública, os alunos de frutos de política de ação afirmativa, eles eram tão bons quanto os outros alunos. O que mostra que o problema não está no aluno, não está ele ser da periferia, de ele ser da cidade de Tiradentes, de ser de Guaianazes, de Ferraz de Vasconcelos, do Itaim Paulista, do Capão Redondo, enfim, do Horizonte, onde o Marco Aurélio, quebrada do Marco Aurélio, nosso presidente do sindicato, embora agora ele está em Itaquera. Né? Então, o importante é você oportunizar, e é esse debate que a sociedade brasileira está chamado. Nós nunca tivemos tanto, mesmo na mídia, esse debate, o debate de que nós precisamos pensar em ter elementos de igualdade, trabalhar mais a igualdade de oportunidade para as pessoas. Isso nunca foi tão importante. Então, eu penso que o problema, para nós enfrentarmos o problema da violência policial ou da violência do Estado, onde parte é violência policial, mas nós temos violência, por exemplo, no sistema da educação, no sistema da saúde, em outro lugar. Vou dar uns 2 exemplos para acabar. Já acabou? Acabou? Acabando. Um exemplo, 1 minutinho só. Por exemplo, nós falamos muito da violência policial, é verdade, e tem muita, e nós precisamos enfrentar isso, e eu procurei aqui conceituar o porquê. Nós precisamos enfrentar, por exemplo, com maior transparência na atividade policial, então eu entendo que aquelas câmeras aclopadas é um instrumento importante, armas com menor potencial lesivo, né? Às vezes tem uma desinteligência familiar, que pode se transformar em uma violência, mas se você tiver uma arma, por exemplo, que a gente chama de armas de incapacitação neuromuscular, às vezes a pessoa está brigando, o cara está meio ruim lá, não sei o quê, a polícia não tem outro instrumento, acaba matando a pessoa e poderia fazer diferente. Né? Preparar mais os policiais, direitos humanos, enfim, um conjunto de coisas, não é só uma questão, é um conjunto de coisas que são importantes. Mas o mais importante de todos é pensarmos quem é cidadão na sociedade brasileira. Esse problema é um problema do Estado brasileiro. Esse problema não é um problema só das instituições policiais, porque ele impacta em qualquer lugar. Nós vimos a Valmira falando, os dados que o Marco Aurélio apresentou do Diese,
quem são as pessoas, quando tem crise de desemprego, quem são os mais afetados? As mulheres negras, os homens negros e depois as outras populações da nossa sociedade. Mas dizer, uma reflexão rápida, para terminar mesmo. Aquele incidente que teve no shopping, lá do Rio de Janeiro, não sei se vocês se lembram, que um jovem negro estava com uma bicicleta elétrica e ele foi abordado em ação policial. Preste atenção no que eu estou dizendo. Em ação policial. Porque qualquer um de nós podemos, por exemplo, agir diante de um crime, dar voz de prisão para uma pessoa. Qualquer um do povo pode fazer isso. Os policiais têm obrigação. Então, eles foram abordados por 2 jovens de classe média da Zona Sul, e ela já imediatamente, porque ela perdeu a bicicleta, já imediatamente acusou o jovem negro que estava ali na Zona Sul, com aquela bicicleta, de ter roubado a bicicleta dela. Veja, quando eu falo que a violência é sistêmica, a jovem que abordou em ação policial, não era policial, já imediatamente o acusou de ter roubado. E acusou por quê? E acusou exatamente por conta da cor da pele da pessoa, daquele jovem. Ou o exemplo do Carrefour, enfim, nós podemos citar vários exemplos da violência do Estado, no qual a polícia é parte integrante disso, como outros dos sistemas, e nós precisamos enfrentar. E ao enfrentar, verdadeiramente é criando políticas públicas, e mais do que isso, nós precisamos, então, reconceituar, digamos assim, ressignificar quem é cidadão na sociedade brasileira, porque nós todos somos cidadãos, conforme a Carta Política de 1988.